Agora são 10 horas e 34 minutos. Repita. 10h34. E os brasileiros cada vez mais estão sofrendo com os golpes digitais em sistemas bancários online. Para que a gente entenda um pouco mais sobre esse assunto, como é possível se proteger e evitar cair nessas ciladas, nós vamos conversar com o engenheiro eletrônico e CEO da Bilegal Soluções Tecnológicas, Rui Rede, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, Rui. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Vamos à entrevista. Esse é um assunto bastante instigante para a gente, desculpa. Certamente, muitos assuntos para tratarmos nessa edição do jornal, mas como o senhor bem disse, os golpes financeiros continuam no topo, né, na lista dos golpes mais frequentes durante a pandemia. E quem é usuário dos serviços bancários sempre recebe comunicados, e-mails informando sobre a atualização do sistema para deixar o cliente um pouco mais tranquilo. Mas parece que também na mesma velocidade em que os bancos acabam criando essas soluções, os especialistas em fraudes também acabam achando brechas, digamos assim. Eu queria que o senhor nos explicasse o quão seguro é o sistema bancário atualmente e quais são as fraudes mais comuns que as pessoas acabam caindo e que elas precisam ficar atentas. Bom, eu participei do lançamento do Internet Banking no Brasil. Então, você imagina o tipo de problema que a gente enfrentou à época com essa parte de segurança. O que dá para garantir os sistemas bancários, eles são muito seguros. Eles têm todas as premissas, fazem vários processos. O grande segredo disso é você estar atualizado o tempo todo e conseguir que você controlar quem opera o seu sistema, porque as variações começam muito grandes. Se a gente olhar de um outro lado, o que realmente mexe hoje com as estruturas são tempo e ferramenta. A pessoa que quer fraudar, como você disse, elas tendo tempo e ferramenta, elas chegam onde precisa. Então, a contrapartida disso é você ter ferramentas adequadas e planejamento antes de tudo isso para conseguir fazer com que tudo isso aconteça de uma forma bastante segura para o usuário. Tem também uma responsabilidade muito grande do usuário, né? Hoje o usuário, respondendo a sua pergunta agora em relação ao e-mail, chega um e-mail, ele responde num link que ele não conhece, preenche os dados para ele não sabe quem, e depois isso acaba atrapalhando todo o processo de segurança que o banco criou, com tanto, vou chamar de carinho. Nossa conexão com o Rui Rede está um pouquinho travada, a gente vai tentar reconectar, estabelecer. Agora sim, Rui, pode concluir seu raciocínio? Opa, voltei. Desculpe. O que eu estava dizendo são a parte de ferramentas e também a parte de tempo que o pessoal usa, mas que os bancos eles estão preparados e os usuários precisam estar preparados para não responder a esse tipo de abordagem, a esse tipo de e-mail, né? Mesmo com isso, se a gente olhar hoje a parte depois do lançamento do Pix, que é uma das coisas que estão acontecendo vazamentos. Em 2009 houve um vazamento de 250 milhões de dados pessoais e hoje, recentemente, no Banco do Sergipe, o Banco Central informou que houve um vazamento de 395 mil chaves Pix. Então, o grande cuidado, quer dizer, quem tem que tomar cuidado? A pessoa em si. O que ela deve fazer? Não deve responder aos e-mails, esses e-mails com links que você não sabe de onde é. Não deve inserir dados pessoais, porque normalmente dados pessoais você encontra na internet hoje, por exemplo. E consegue, com esses dados pessoais, até abrir uma conta. Então, é importante que faça também uma verificação de 2 etapas em seus aparelhos eletrônicos para garantir isso. E, mais do que isso, trocar a senha regularmente, né? É uma das grandes, um dos grandes pontos. Eu não estou trazendo a responsabilidade para o usuário, porque isso, na verdade, é uma composição.
Agora, Rui, a gente vê, né, muitos golpes, muita fraude acontecendo em relação ao Pix, essas transações aí envolvendo dinheiro de forma digital, virtual. Muita gente tem receio, até com razão. Quais são os cuidados que a gente deve tomar para não cair em cilada nesse sentido? Muita gente perdendo dinheiro por causa do Pix. O Pix, eu vou fazer uma comparação com o boleto bancário, quando ele foi lançado, né? O boleto bancário não tinha a conferência automática dos dados que estavam lá. Então, muita gente no passado pagou um boleto que era indevido, né? No caso do Pix, o grande cuidado é você verificar se para aquele CPF que você está fazendo foi a pessoa, confirmar antes com a pessoa, porque você não vai fazer um Pix simplesmente porque você quer transferir dinheiro. Se você quiser transferir dinheiro, automaticamente você vai no banco e você programa, né? Em resumo, você precisa, antes de tudo, ter certeza, e como é na vida real, com quem você está falando. E ter certeza que aquele Pix vai para ela. Se alguém te mandar um CPF com todas as informações, com todas as suas informações, para ser bem prático, a pizzaria do lado de casa aqui, ela sabe quem eu sou, onde eu moro, tem meu Pix, tem até o número do meu cartão de crédito, provavelmente capturado de alguma forma. Isso é uma coisa de passado, isso tem que acabar eliminando. Com a evolução de tudo isso, com a evolução das ferramentas, é estar o mais online possível para fazer isso. Não passar o Pix para alguém, não passar dados pessoais que possam confirmar, né? Hoje é muito simples abrir uma conta bancária, por exemplo. Isso é uma facilidade muito grande. Mas se alguém rouba sua carteira, a pessoa consegue abrir. Então, é sempre um cuidado de estar relatando. É isso aí, informações importantes sobre como evitar para cair em novos golpes digitais e bancários. Agradecemos demais a presença do engenheiro eletrônico e CEO da Bilegal Soluções Tecnológicas, Rui Rede. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado, hein?